Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e a gente já fez aqui uma vez uma lista de músicas que contam histórias, que tá aqui no card caso você não tenha visto. Mas tem bandas que foram muito além disso e não fizeram só uma música que conta uma história, mas um álbum que detalha ali cada música, várias partes ali da vida do, sei lá, do personagem, uma história específica. E é por isso mesmo que hoje aqui a gente trouxe então 7 álbuns que contam uma história inteira. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim. E segue também a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok, que a gente tá sempre postando coisa por lá, beleza? E pra começar aqui, a gente já começa com um disco de peso, The Wall, do Pink Floyd, lançado lá em 79. O álbum conta a história do jovem Pink, né, que é um personagem ali que o pai morreu na Segunda Guerra Mundial. E durante a sua infância e adolescente, ele foi oprimido ali pela sua mãe super protetora e também por seus professores, que eram verdadeiros ditadores ali, que não deixavam ele fazer quase nada, estavam sempre pegando no pé dele. E depois dessa infância aí meio bagunçada, né, quando ele cresce ele vira um astro do rock, mas que também é dependente de drogas. E tudo isso aí faz com que ele construa um muro em sua mente, né, o The Wall aí do disco, olha aí a pegadinha, né. Isso para que ele possa ali se isolar do mundo como um todo. Olha aí a pegadinha. Bem aí. E todas essas histórias aí são contadas ali nas letras das músicas conforme elas vão passando e no final, inclusive, dá a entender aí que esse é um ciclo que sempre vai se repetir. Teachers leave them, kids alone. E pra contar melhor toda essa história aí, no ano de 82, The Wall ganhou inclusive uma versão cinematográfica. Is there anybody out there? Outro disco que também faz isso é o Close to the Edge do Yes, de 1972. Esse disco é considerado ali um clássico do rock progressivo e que contava ali com os músicos da banda no seu auge, né? Eles estavam muito criativos. E o disco conta a história do Siddhartha, né? Que é um rapaz ali que ele não é muito levado a sério na vida, é meio desacreditado. E assim, então, ele começa uma jornada por uma plenitude espiritual. Só que para isso ele precisa passar por uma série de desafios para que ele consiga se entender aí internamente, né? Entender a si mesmo e todas as questões serem resolvidas. Uma coisa que é interessante aí, pra quem não conhece esse disco, é que ele tem apenas 3 faixas, tá? Só que essas 3 faixas, elas são bem grandes, tá? Assim como é normal no rock progressivo, né? No total, o disco aí, essas 3 faixas, tem 35 minutos, contando a história aí do jovem Siddhartha, indo atrás aí da sua plenitude espiritual. E agora é um pouco mais recente, a gente também tem o disco American Idiot, do Green Day, lançado lá em 2004. Esse disco é, inclusive, que fez muito sucesso, né? E fez até mesmo o Green Day atingir um status aí que antes era diferente. E aqui o álbum ele conta a história não de um personagem, mas de 3. Um deles é o Jesus of Suburbia, que é um moleque ali, um adolescente, né? Que ele é de uma cidade pequena, só que ele decide se mudar para uma cidade grande. O outro é o San Jimmy ali, que é um punk ali, né? Ele se identifica como punk, meio filosófico, e que luta muito ali pelo que o punk de fato lutava nos anos 70, que é a liberdade. E a outra é uma mulher, né, What's Her Name, que é misteriosa ali, meio rebelde ali, muito bonita também, e que instiga ali as pessoas para saberem mais sobre ela. No final aí o álbum vai contando a história desses personagens e até os encontros entre eles, né, sendo que eles costumam falar bastante ali do negócio do ódio contra o amor e tudo mais. E traz ali músicas bastante maduras até, né, de vários períodos ali da própria banda, né, aquele punk rock mais pop do começo da carreira deles, mas ao mesmo tempo traz ali também instrumentais ali mais elaborados, enfim, é um disco bem legal, né? Em quarto aqui a gente traz o álbum Tommy, né, da banda The Who, lançado lá em 69 e que é considerado aí o primeiro disco de ópera rock da história. E esse álbum também traz a história ali de um menino, né, que é o Tommy Walker e que também perdeu o pai na guerra, só que dessa vez na Primeira Guerra Mundial, né? O pai dele, na verdade, não é necessariamente ele morreu, mas ele se perdeu por lá, ninguém mais achou ele. Porém, em 1921, o capitão aí, o pai do Tommy, ele volta
ele reaparece, né? Só que aí sua esposa já tinha se casado com outro homem e esse outro homem assassina ele. Ou seja, ele sobreviveu à guerra, conseguiu reaparecer, mas foi assassinado pelo novo marido ali, o novo namorado da sua esposa. E o menino, né, o Tommy, ele viu tudo isso aí, ele tinha apenas 7 anos e viu essa cena que deixou ele totalmente traumatizado, fazendo com que ele perdesse a visão e a audição. E fazendo também ele ali meio que ficar out, não conseguir compreender as coisas mais do mundo, enfim, ele ficou meio perdidão mesmo. E com tudo isso, passando por todas essas situações, ele ainda acabou passando ali por vários abusos físicos e psicológicos. E então, quando ele cresce, ele continua aí sendo essa pessoa meio catatônica, não consegue muito falar com as pessoas, enfim, não superou esse trauma. Porém, quando ele tá adulto ali, ele vira um mestre do pinball, começa a jogar pinball muito bem, e isso começa a chamar a atenção de muitas pessoas. E então, depois que ele já tava meio famoso aí pelo negócio do pinball, ele acaba sendo curado por um médico e já tendo alguns seguidores ali. Ele vira uma espécie de messias ali, com a missão de levar os seus seguidores até a luz ali por uma jornada espiritual que ele mesmo havia passado. Alguma coisa assim. E durante ali as músicas, então, quem tá ouvindo passa por todas essas histórias e também sente ali praticamente tudo que o Tommy foi sentindo durante a sua vida toda ali, né? Esse álbum também acabou ganhando uma versão cinematográfica em 75 e é considerada aí como uma das melhores óperas rock da história. Outro disco que ficou muito conhecido aí por trazer uma história também é o The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, do David Bowie, de 72. Pra quem não sabe, esse disco aí ele traz muitas das músicas icônicas do David Bowie. E inclusive aí ele se apresentava ali como o Ziggy Stardust, tá? Ele era o próprio personagem do disco. O disco foi lançado pelo Ziggy Stardust, não pelo David Bowie. E a ideia do disco é que o Ziggy Stardust, ele é um alienígena que vem até a Terra aqui pra trazer esperança para as pessoas que vivem aqui depois do mundo ter passado por várias dificuldades. E quando ele tá aqui, né, ele tem vários sonhos aí com outros alienígenas que também estão viajando pelo espaço e pelos buracos negros para também vir ajudar a Terra aqui e ajudar as pessoas que vivem por aqui. Porém, toda essa jornada dele aí acaba deixando ele meio louco, né? Ele fica ali cantando para tentar trazer esperança, inclusive esse aí é o plot da música Starman, que é uma das mais conhecidas dele, mas no final acaba não dando tão certo assim. Outro disco que também traz essa mesma ideia e que também é de rock progressivo é o The Lamb Lies Down on Broadway, do Genesis, lançado em 1974. E esse disco conta a história de um jovem porto-riquenho que vai até os Estados Unidos, assume a identidade de Rael e entra numa gangue de rua. E assim, então, fazendo parte dessa gangue, claro que ele vai cometendo ali alguns delitos, alguns crimes, até o momento em que ele sofre ali um acidente bem grave. E a partir disso aí ele entra numa viagem lá, ele vai num plano metafísico, sei lá o que acontece, onde ele começa a buscar pelo seu irmão, o John, que não existe, na verdade o John era o seu verdadeiro eu, ou seja, ele vai em busca de entender o seu verdadeiro eu, de encontrar o seu verdadeiro eu. E nisso aí ele vai passando por uma série de situações esquisitas, estranhas ali, ele encontra também personagens mitológicos, enfim, vai acontecendo uma série de coisas até que no final ele consegue encontrar o verdadeiro eu. Ele se confronta também, quer dizer, ele confronta o irmão que é ele, né, enfim, vocês entenderam. Outra coisa também que esse disco fala é que o Rael, ele vive ali na frente da Broadway, né? Ele vive na frente da rua da Broadway, onde tem os espetáculos lá em Nova York. E assim ele se depara, né? Ao mesmo tempo com a riqueza daquilo, né? Daquele cenário, mas também com a miséria ali, da pobreza que vive muito perto uma da outra. Ou seja, no final ele acaba aí abordando uma série de assuntos dentro aí da história do Rael. Por último, a gente traz um disco aqui também um pouco mais recente. Eu tô falando do Song for Death, do Queens of the Stone Age, lançado lá em 2002. E no final, a história do álbum, ela conta ali uma road trip, né? Uma viagem de carro ali pelo deserto, onde as pessoas que estão no carro vão sintonizando ali as rádios das pequenas cidades que eles vão passando conforme o sinal chega até eles. E é assim, então, conforme uma nova rádio toca uma nova música, com um estilo diferente, sendo ali um pouco diferente, e até por isso mesmo que durante ali, entre
entre os intervalos das músicas no disco, passam ali vinhetas e pessoas falando como se fosse o rádio. Se você já ouviu esse disco aí, você sabe o que eu tô falando. A gente vai colocar uma parte aqui também dessas vinhetinhas que é bem legal. Ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio. Sabe, nesse disco aí que tem a No One Knows, né? Que pra quem não sabe é uma das mais conhecidas dele. E nessa música também tem essas vinhetinhas aí, tá bom? Mas então é isso, pessoal. A gente ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você sabia aí que esses álbuns traziam uma história completa, né? Que as músicas se complementavam e tudo mais. E deixa aqui embaixo também outros discos que contam uma história inteira. Aqui do site tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!